Olá, galerinha! Saiu o edital do TCE do Maranhão, Tribunal de Contas. Hoje eu trabalho no Tribunal de Contas. Me conta aí, qual é o concurso dos seus sonhos? É esse Tribunal de Contas do Maranhão? É a área de controle? Ou você está estudando para outra área? Deixa aqui o seu comentário, que área você está estudando, que área você está se preparando. Então vamos lá falar um pouco sobre esse edital. A questão da banca Sebrasp. Então, Sebrasp é aquela banquinha de certo ou errado. É uma banca que eu acho muito justa, eu gosto dela, acho que é mais transparente, ela é transparente na prova discursiva. Ela é uma banca que tem seus problemas, como todas têm, mas eu diria que é justa na sua forma, talvez, maluca de cobrar algumas vezes. E aí a distribuição dos cargos, né? O Tecmox, que é letras pequenininhas, bicho, não consigo ver. Mas depois vocês dão um print aí e dá uma olhada, né? Veja que você tem cargos para as vagas, né, de cotas. Então, se você pode fazer um concurso na cota, o que é que eu sugiro? Faça o concurso na cota. Normalmente a nota é mais baixa, é mais fácil de você passar. A gente não tem nesse concurso um total de vagas muito grande para cada cargo. Isso eu não gosto. É diferente de você fazer um concurso para um cargo onde você tem 150 vagas do mesmo cargo. Você pode no seu primeiro estar no dia ruim, no seu décimo, no seu vigésimo, no seu trigésimo, mas você é o 150. Quando você tem poucas vagas para cada cargo, veja que você tem que ser o melhor daquele grupo. E aí, muitas vezes, ser o melhor não é o que acontece naquele momento. Então, a gente está falando aí em 40 vagas. Não são poucas, mas um concurso mais difícil. Veja aí a questão das remunerações, né? Então, tem analista ali na faixa de 13 mil, auditor na faixa de 20, técnico na faixa de 11. Lembre sempre que você tem alguns complementos além disso. Então, muitas vezes, o salário é maior do que isso, ou o salário bruto é muito próximo. O salário líquido vai ser muito próximo do que você vê aqui como bruto. Né? E o período de inscrição até 21 de agosto. Não deixe de fazer a inscrição. Sérgio, quando eu estou vendo esse vídeo ser gravado, aqui não começou, só começa dia 17/7. Bichão, não tem problema. Você, no dia que você está vendo, vai começar daqui a 5 dias, você vai botar na sua agenda do seu celular, deixar marcado, vai botar os 5 alarmes para que você não esqueça de fazer a inscrição e o pagamento da inscrição. A data da prova, 22/11. Data da prova para o outro cargo, então veja que tem distribuições para cargos em datas diferentes. Bom, eu posso fazer mais de um cargo, eu posso ter mais chance de ser aprovado. Não deixa isso de lado. E a gente vai ter prova objetivas e prova discursiva. São realizadas aonde? Em São Luís do Maranhão. Então você vai ter que viajar para a cidade para fazer essa prova. Diferente de um concurso, por exemplo, da Receita Federal, que você tem em todas as capitais do país. A distribuição, prova objetiva de conhecimentos gerais 40 e 60 questões de conhecimento específico, além de uma prova discursiva. Quanto tempo eu tenho para fazer essa prova? Aqui um ponto muito importante, eu tenho 5 horas para objetivo, então eu tenho que treinar, fazer a questão discursiva, a questão objetiva em 5 horas, e as questões discursivas ali 4 horas. Qual é o grande problema aqui? Como você tem uma de manhã ou de tarde, provavelmente você não consegue fazer aí os dois cargos, né? Então o período da manhã você vai fazer um, o período da tarde você vai fazer a discursiva daquele seu cargo. Então a prova objetiva vai valer 160 pontos, né? E ele fala quanto é o mínimo em cada ponto. Não se preocupe com isso. Essa não é nossa preocupação maior. Né? Quem vai estar aprovado na objetiva? Aí sim aqui é uma preocupação. 1.200 pessoas passam nesse bolo. 1.200 provas estão sendo... Então a gente tem que estar nesse bolo para que você consiga chegar na próxima fase. Né? A prova de conhecimentos gerais então tem peso de 1 ponto. A prova de conhecimento específico tem peso de 2 pontos. Veja que você não tem 160 questões, você tem uma pontuação que pode valer até 160 pontos. E aí, um pouco das matérias aqui, vou deixar aí para você depois tirar um print, não vou entrar em detalhe nisso. Conhecimentos gerais, aquele que cai para todos os cargos, mas veja que algum tem, exceto para o cargo tal. Quando tem assim, normalmente aqui nesse cargo é mais pesado ali, um pouco conhecimento nessa área, né? Então, analista estadual de apoio e controle externo, e aí vem as matérias específicas. Não vamos gastar muita energia nisso, vou deixar aqui paradinho um pouquinho, depois vocês tiram um print. Veja que a área de direito aqui muito carregada para os vários direitos, então bom para quem estuda para a área de direito. Né? Se você é um cara que é qualquer formação, mas não vai fazer isso aqui, não, bichão. Faça aqui a contabilidade, né? Faz uma outra área. Engenharia de telecomunicações, uma coisa. Preste atenção se precisa da graduação específica, né? Eu não me lembro aqui de bate-pronto se precisa da graduação específica, se precisa ser formado em contabilidade. Alguns concursos precisam, outros não. Se precisar, só pode fazer se tiver essa graduação. Engenharia de telecomunicações, engenharia elétrica, engenharia mecânica, estatística na área de dados, aqui só os doidão. Piradão. Medicina, muito difícil ter concurso para a área de medicina nos tribunais, tem acabado, né? Então pode ser uma oportunidade para quem ali é dessa área. Psicologia clínica,
Então a pessoa vai trabalhar, que legal. Lá no tribunal a gente tem lá no Tribunal de Contas. A gente tem também um corpo técnico e tem um pessoal lá que atende o psicólogo. Então você vai ser psicólogo num órgão público, tranquilo, sem tanto estresse. A especialidade da tecnologia da informação, aí vem todo esse conjunto aí. Isso é formado em engenharia de computação, sou. Mas eu odeio isso aí, bicho. Deus me livre. Deixa para vocês aí. Ciências atuariais, controle externo. Aqui é o pesadão de quem estuda para essa área. Então, normalmente, quem estuda para essa área está estudando esse conjuntão. O que é que vem aqui, talvez, um pouco fora da curva? Direito previdenciário nem sempre cai, mas é uma oportunidade de você estudar e ficar com mais essa informação no seu leque ali, né? O que é que eu fazia quando estava para concurso? Já falei isso em alguns vídeos. Eu ia sempre colocando uma matéria nova. Então, eu pegava ali tal, vou estudar para auditor fiscal do Rio Grande do Norte. Então, vou ler aquelas matérias. Fazia vários concursos no caminho, sim. Mas uma hora que eu acabava aquelas matérias, eu botava uma nova. Você mudava o foco? Não, se o foco era aquele, o edital estava ali, eu estava me preparando, estava para sair, eu botava uma nova matéria fora desse foco, mas que tangenciando ela, para que se um dia ela caísse, eu estivesse preparado. Então, tributário não caía muito porque eu estudava, mas em algum momento eu cheguei e botei tributário para ter ali noções de poder competir em concurso maior. E foi assim que eu cheguei a conselheiro substituto, né? Passei alguns concursos, passei em primeiro lugar, colocando uma ou outra matéria a mais na preparação. Área de engenharia, né? De novo, área de medicina, área de tecnologia da informação, técnico administrativo, veja que são diversas áreas. E como é que vai funcionar a prova discursiva? Lembra que a gente aqui é especialista em prova discursiva, temos curso com correção individualizada, fazemos recurso para a sua prova discursiva, não deixe de lutar no recurso, se precisar, nos procure. O que é que vai ter? Uma peça técnica de até 60 linhas, valendo 20 pontos, e duas questões a serem respondidas em até 30 linhas cada, valendo 10 pontos cada uma. Então veja que as questões valem a mesma coisa da peça, que muitas vezes cai uma peça, a pessoa, eu tô doido, tem que fazer a peça, e aí só estuda a peça e esquece de questão. Não, gente, tem que treinar a questão. E qual é a grande coisa de uma peça técnica? A peça técnica vai ter um formato mais tradicional, né, que se trabalha no Tribunal de Contas, mas nada de outro mundo, como qualquer coisa que você for fazer. Se você não soubesse ter uma estrutura, você ia botar, né, ali uma introduçãozinha, que é o que? O relatório, né? Falar do que está acontecendo. Depois você vai analisar o mérito, cada um dos tópicos. Depois você vai encaminhar para a decisão em algum canto. No tribunal sempre encaminha ali para os conselheiros. Então, é algo simples com treino. Tem diversas empresas que fazem isso. Se precisar, nos procure também, que a gente lhe ajuda nessa preparação. O cargo de técnico já não tem uma peça técnica. Você tem ali uma dissertação de até 30 linhas e duas questões discursivas de 30 linhas. Quem vai ser reprovado? Quem fizer menos de 20 pontos no, quem fizer menos de 15 pontos no outro. Não me preocupo com os mínimos, porque dificilmente você é um cara de mínimo para ter passado. Na discursiva até pode acontecer, né? Você deu azar. Se for, o cara estava muito bem, ou estava bem colocado, talvez não fosse o primeiro, mas estava nos primeiros. E aí cai aquela discursiva que você escreveu tudo errado. Uma, duas, três, foi o seu dia do erro. Aí pode pesar esse mínimo. E aí, para aí entra o nosso recurso para que você consiga melhorar a nota e não ficar de fora. Então são 1.200 provas corrigidas. Aqui sim, uma grande quantidade de gente, né? Com prova corrigida. Veja que tem carga aí com 75 provas para concorrência. E é isso, gente. Deixa o seu joinha, nos segue no Instagram, né? Compartilha esse vídeo com seus amigos, se inscreve aqui no canal, né? Para que a gente consiga estar cada vez mais preparado, para a gente conseguir ajudar vocês nessa preparação. Qualquer dúvida, nos procura. E não esquece, recurso é fase de concurso como a prova objetiva e como a prova discursiva.